dia. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Hebreus, continuando, capítulo 11. Faz tempo já que nós estamos em Hebreus, né? Rapaz. E há quem diga que nós não gostamos da Bíblia. Agora eu já fui chamado de tudo. Agora, esse tempo atrás, estava falando que eu não prego Bíblia. Eu falei, meu Deus do céu, a minha vida é amanhecer todos os dias pregando Bíblia, todos os dias da minha vida. Vamos lá. Pela fé, verso 21 de Hebreus 11. Só em Hebreus nós já estamos mais de meses aqui. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre as extremidades do seu bordão, adorou. Uau! Isso aqui é poderoso. Você não tem noção da profundidade, do poder que há nessa linhazinha aqui. Como ontem foi, assim será hoje também. Bom, vamos meditar em algumas questões aqui. A questão primária aqui pela fé, sempre, todas as vezes o escritor vai usar pela fé, porque, de fato, o start, o pontapé inicial, o princípio da adoração é a fé. Sem fé não há agrado a Deus. Tua adoração sem fé, ela não tem agrado. Paulo vai escrever em 1 Coríntios 13 que você pode dar o seu corpo, a colocá-lo para ser queimado na fogueira. Paulo vai dizer que você pode dar todos os teus bens e vender tudo e dar aos pobres. Porém, se não houver amor, nada valerá. E amor ali não é um sentimento, amor ali é uma pessoa. E para você dar naquele nível de amor é necessário fé. Então é o mesmo que dissesse, sem fé você nada valerá. Porque eu creio que todos nós queremos agradar a Deus, né? Nós queremos agradar e ser agradável aos seus olhos. O problema é que nós achamos que Deus se agrada dos nossos feitos na matemática do homem. Você ficaria muito feliz em ver eu ou alguém aqui contar um testemunho de que fez algo muito bom para alguém. E, de fato, isso é bom. Fazer boas coisas são mandamentos bíblicos. Porém, tudo que eu fizer que não houver fé só é fruto de coisas naturais. Quando a Bíblia provoca pela fé, a Bíblia está nos provocando a viver algo a partir de uma convicção que Deus nos disse. Então, a Bíblia diz aqui que Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiados sobre a extremidade do seu bordão. Eu acho fantástico que Jacó, ontem eu falei um pouco sobre primogenitura e porção dobrada, e se você está chegando agora e perdeu as lives e quer saber tudo sobre a fé, que nós estamos em Hebreus 11 há algum tempo, aqui acho que tem mais de 2 meses já, né? Nós estamos falando de Hebreus 11, nós abrimos uma janela para falar do sacerdócio de Enoque, voltamos. Fica salvo. Depois eu vou pedir para o pastor Leandro liberar o link com todas as lives, sempre de meia hora. Às vezes passa um pouquinho quando eu me empolgo, mas estão ali. Então, voltando aqui. Todas as vezes que você olha aqui, Jacó é muito interessante, porque quando você olha para a história de Jacó, você vai ver Isaac com 2 bênçãos. Na verdade, Isaac tinha uma bênção. E ele agora já tem 2 bênçãos na hora da sua morte. Só isso já valeria, mas Jacó, ele é o símbolo da multiplicação da unção. Eu já abro um parênteses para, de uma forma profética, declarar sobre a tua vida que você será um multiplicador de tudo que Deus colocar na tua mão. E você vai entender, não sai daqui. Hoje, essa não é uma live comum. Tem as lives comuns e as lives proféticas. Hoje, eu acordei atrasado,
Eu ainda estou acordando, então eu estou falando para vocês quase um homem espiritual. E eu sei que a revelação desse texto é muito profunda. Então, Isaac tinha uma bênção de primogenitura que foi dada para Jacó. E quando Esaú chega, ele diz: meu filho, eu posso te abençoar, mas eu não posso te dar essa bênção mais porque eu não tenho. Diferente disso, quando Jacó chega a vez de abençoar os filhos, ele tinha uma bênção para cada filho. Para cada uma das 12 tribos, ele tinha uma bênção. Então, ele tinha uma bênção para Judá, ele tinha uma bênção para Manassés, para Efraim, para Gade, para cada um dos seus filhos. A minha pergunta é: o que faz um homem que recebeu uma coisa ter mais de 12 coisas para oferecer? E quando eu digo mais de 12, é porque quando chega no final, não foi só 12, ele abençoou seus 2 netos. E foi tão forte a bênção que eles foram introduzidos dentro das 12 tribos, Efraim e Manassés. Agora, o que fez Jacó fazer isso? Sua fome, sua sede, seu desejo por mais de Deus, a vontade que faz um homem lutar com um anjo, a vontade que faz um homem... Você lembra que ele recebeu a bênção de seu pai no lugar de Esaú? Mas você lembra também que ele lutou com o anjo? Ele já não tinha uma bênção. O que um homem que já tinha uma bênção estava lutando por outra bênção? Ontem eu falei sobre o que o diabo quer de verdade e sobre a bênção geracional. Se você entender isso, você também não só vai viver uma vida buscando resolver sua vida, mas você vai multiplicar tudo e vai lutar por muitas coisas para que você tenha uma porção para cada um dos teus filhos e para teus netos e bisnetos, e para que quando chegar a tua vez de transferir, você tenha muito a dar. Então Jacó, mãe, ele não recebeu só a porção do seu pai, ele não estava satisfeito. Ei, não esteja satisfeito. Não esteja satisfeito só com algo. Tem crente que se satisfaz só com um culto, só com uma oração, só com um passe mágico. Não satisfaça, queira ele, queira mais. Sempre tem mais. Sempre tem uma porção a mais. Queira uma porção a mais. Jacó luta com o anjo, Jacó recebe a bênção do anjo, Jacó, ele insiste em ser abençoado várias vezes da sua vida, e quando chega a hora dele abençoar os filhos, um por um, ele tinha uma palavra para cada um deles. Você terá uma palavra para cada um dos teus descendentes. E meu desejo é que quando eu estiver mais velhinho, espero chegar lá, alguém venha me perguntar, um neto, um bisneto, tomar. Ei, vô, tudo bem? Eu, tudo bem, meu filho. Nós tomando café, e ele diz, o senhor tem uma bênção, o senhor tem um coração que queima por Jesus, e eu vou poder dizer, sim, como nos primeiros dias, e mais agora, porque nos primeiros dias eu lutava por algo, mas hoje eu tenho muito para derramar. Que no fim da tua jornada você tenha muito para dar para os que vão receber. Bom, isso é muito poderoso porque quando ele estava para morrer, ele abençoou seus netos. E esta bênção, ela é uma bênção muito profunda que eu gastaria aqui uma semana falando sobre ela, mas dessa vez eu não vou falar, não irei abrir sobre isso. Isso é muito profundo e eu iria falo em outra hora, quem sabe se eu lançar o curso que eu falei que estou para lançar sobre primogenitura, eu entro nesse assunto com categoria, porque aqui tem a ver com... Em uma certa feita a Bíblia diz assim, Israel, tu és meu primogênito. Israel era Jacó. E aí Deus chama a nação de Israel. Olha que louco.
de um homem formou 12, formou uma nação. Que de você haja tanta multiplicação que Deus possa formar uma nação daquilo que vai sair de você. Então, amém. Aqueles 12 formou uma nação, ok? E a Bíblia Deus chama essa nação de primogênito. Tu és meu primogênito. E havia sobre essa nação porção dobrada. Mas lá em Jeremias diz assim, para todos, Efraim, tu és meu primogênito. Agora, entenda uma coisa. Todos os filhos de Jacó eram autênticos israelitas. Eram autênticos hebreus. Filhos de um hebreu com uma hebreia. Ok? Porém, Manassés e Efraim era filho de uma egípcia com um hebreu. Eles eram mestiços. O fato de Jacó abençoá-los e introduzi-los já aponta profeticamente para mim e para você que éramos gentios, não tínhamos direito na promessa, éramos uma oliveira brava e fomos enxertados na videira verdadeira. Quando ele vai abençoar os filhos, os netos, ele coloca as mãos assim, ó, traz o mais velho, Manassés, e traz o mais novo, Efraim. Então, Manassés do lado da mão direita dele e Efraim do lado da mão esquerda. A mão direita é a mão de transferência na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, e quando se ia transferir algo muito grande, como primogenitura, etc., era a mão direita que iria. Aí a Bíblia diz que quando chega Efraim e Manassés, a Bíblia diz que Jacó, ele faz assim, ó. José tenta ajustar a mão do pai, achando que ele está velho, está doido. E ele corrige José. Esse é o símbolo. Agora, olha o jeito que ele faz. Ó. Tava aqui, certo? Então era para fazer isso aqui e isso aqui. Só que ele faz isso aqui e isso aqui. Ó. O que é isso aqui? Ser cruz. Já era um símbolo profético que a cruz de Cristo iria introduzir novas pessoas mestiças na promessa. Por que mestiços? Porque nós não éramos judeus, nós somos gentios e fomos enxertados. E aí lembra da primogenitura, que era de Israel, mas foi para Efraim? Era para os puros, vim para os meus, mas os meus não quiseram. Todavia, agora, quantos me receberem, será dado o direito legal de serem chamados filhos. Então, sem você querer ou sem você saber, o dia que você aceitou Jesus, você foi enxertado como primeiro amor de Deus, primogênito, com porções sobrenaturais. E eu tenho pavor de crente que fica pagando pau para judeu, no sentido de que judeu é isso, judeu é aquilo, judeu... É porque você não entende que você foi a mão que ia vindo aqui para o judeu e virou. E que este símbolo está nessa passagem. Por que pela fé aconteceu isso? Porque pela fé, mãe, Jacó introduziu pessoas que não eram, vamos dizer, puras na promessa. Pela fé, Deus te introduziu na promessa dele. Pela fé, Deus te introduziu naquilo que ele tem para fazer. Pela fé, Jesus acreditou em você a ponto de morrer por você. E a Bíblia vai falar sobre Manassés e Efraim. E Manassés é o filho de José que eles nascem no Egito, depois de todo o sucesso, de toda a história de José, que eu não vou aqui repetir, todos aqui sabem, se não assista José,
Tem um filme do José de desenho, muito bom, que vai te ajudar. Ou, se não melhor, pegue a tua Bíblia e leia. Tá ali. Mas todo mundo conhece Ímpio, todo mundo conhece a história de José, de Moisés, etc. Então, não vou gastar tempo falando da história de José, mas José, no final de tudo, depois de governar, depois de tudo, ele tem 2 filhos com uma egípcia, que é Manassés e Efraim. E Manassés significa aquele que faz me perdoar, aquele que me faz esquecer de quem me fez mal. E Efraim significa fértil, porção dobrada dos frutos. Meu Deus. Meu Deus. Como eu queria que você fosse mais atento ao que Deus está falando. Sabe por que vocês perdem as coisas? Vocês estão tão acostumados principalmente no Brasil, com a ideia de vem a mim, que Deus já botou a mesa, você não consegue pegar um pedaço de pão. Você só espera que alguém diga Rosilene. Ontem, a live de segunda-feira à noite, é só para isso. A gente libera palavras proféticas, mas aqui é um momento de você devocional, meditação. Você vai e pega. Manassés significa aquele que me fez perdoar, aquele que me fez esquecer. Esquecer? O que José precisava esquecer? Dos irmãos que traíram, da mulher que mentiu, de tudo. E tem muita gente que não consegue entrar na fertilidade, na porção dobrada dos frutos, viver uma vida abundante de Efraim, porque nunca Manassés. Para você viver porção dobrada, para a porção dobrada nascer na tua vida, é necessário nascer um Manassés. O que é Manassés? O momento em que você perdoa, o momento em que você deixa, o momento em que você entende o que José entendeu. José disse: eu entendi que não foi vocês, foi o Senhor que me enviou para ser pai de Faraó. Então, quando ele entende que o processo não era culpa de ninguém, que o que ele passou não foi problema de ninguém, que a vida que ele viveu e a jornada dele foi Deus que projetou para que ele tivesse porção dobrada, ele consegue perdoar. E eu te digo, se você não ter um momento de Manassés nascer em você, que você parar de culpar as pessoas, parar de achar que a minha mãe não fez, o meu marido não fez, meu pai não fez, meu tio não fez, mas me abandonaram, mas mentiram, me traíram, me deixaram, me não sei o quê. Enquanto você viver essa desgraça de vida, porque você é o culpado, porque se alguém é culpado, culpa tua que deu a tua vida, que não foi a não ser para Cristo. Você é culpado. Você deu a vida para homens, você deu a vida para mulheres, você deu a vida para pastores, você deu a vida para líderes, você deu a vida na mão dos outros. Você é culpado. Está na hora de dar a tua vida para Cristo. E Cristo te fará ter Manassés. Que Manassés? Para de culpar os outros do teu processo. Assuma teus BO, caramba. José disse, não, ninguém é culpado. Não, mas me traiu, José. Você nunca viu José? Vocês me traíram. Quando o Jacó morre, os irmãos de José vêm e falam, bom, agora o pai morreu, José vai se vingar. E José fala, vocês foram minhas bênçãos, vem cá que eu vou abençoar vocês. Se não nascer Manassés na tua vida, não tem como vir Efraim. Efraim é porção dobrada dos frutos. E nessa manhã, Deus quer declarar porção dobrada. Mas para a porção dobrada vir, entenda, Deus não abençoou Manassés, Deus abençoou Efraim, a porção dobrada. Jacó, quer dizer. Sobre Manassés houve bênção também. E os dois foram enxertados dentro das 12 tribos. Eles foram os dois enxertados.
Porém, Manassés foi prepulsor para vir Efraim. Então, quando a Bíblia diz que pela fé Jacó se apoiou no bordão, e bordão aqui era o seu cajado de jornada, o cajado de um homem que era o símbolo da sua autoridade, e depositou o restante em Efraim. O símbolo profético para essa manhã é como se fosse sobre a porção dobrada, sobre a frutos dobrados, sobre a tua fertilidade, Deus quer derramar. Agora, para Deus derramar, tem que ter Manassés. Porque sem perdão, sem abrir mão, você nunca vai ser fértil. A infertilidade se dá quando você culpa os outros pela vida que é tua e você deu o controle dela na mão de alguém. Assuma o controle, para de culpar os outros. Entrega a tua vida para Jesus e diga: Jesus, eu perdoo todo mundo, não tem culpa de ninguém. Todos estes que vieram, Pai, vieram antes para me abençoar. Eles não foram problema, não foram estorvo, foram caminho para a minha porção dobrada. José era um, mas colocou 2 na promessa. Então, pela fé, Jacó estava para morrer e abençoou os filhos de José. Os filhos de José foram abençoados e introduzidos. E os filhos de José eram Manassés e Efraim. Que Manassés brote no coração de alguns. E para vocês que já entenderam essa chave, que seja liberado a fertilidade, a prosperidade, a porção dobrada, o tempo da bênção, o tempo da alegria, o tempo da vitória, o tempo da conquista, o tempo do sobrenatural, pois a bênção do Senhor não acrescenta danos, ela prospera, ela é alta, ela é larga, ela é extensa, ela é profunda. Uau! Então, amém, amém. Não se engane. A fé de Jacó o fez abençoar os mestiços. Se tem um povo que entende de mestiço, é o brasileiro, meu amigo. Porque aqui não tem um sangue puro, é tudo vira-lata. Eu conversava com a família que eles foram para a Europa, né? 2 filhos meus, e eu levei eles no aeroporto. Nós estávamos falando sobre a diferença. E aí é muito doido, cara. O brasileiro não tem sangue puro. O brasileiro tem um pouco de tudo. Cada um de vocês tem preto, branco, amarelo, chinês, japonês, rosa, gordo, magro, puxado. Entender de uma raça mestiça, brasileiro é o cara. Nós somos misto desde da nossa fundação. Você vai para a Europa, todo mundo tem cara de português, cara de francês, cara de japonês. Brasileiro tem cara de alguma coisa. O brasileiro tem cara de tudo. Olha o Leandro com essa cara de homem-bomba dele. A Bruninha, se eu for para a África do Sul, ela fica lá. Não deixa eu trazer ela de volta. E por aí vai. Matheus, cara de Osama Bin Laden. Cada um. O Brasil é muito mestiço. Agora, para nós, isso é normal, porque nós somos de uma nação que isso é normal. Para a cultura judaica, irmão, uma pessoa mestiça ser aceita é um... Mas Jacó, pela fé, introduziu 2 pessoas como símbolo do que viria. E você sabe, quando a Bíblia chama Efraim de meu primogênito, que ela estava apontando e para quem ela estava apontando?
quando eu digo para você, não é só você no individual, é você no coletivo. Efraim era a profecia de Jacó para a igreja de Cristo que iria nascer. Que teria, como Paulo diz, judeus, gregos, gentios, tudo. Isso é muito poderoso, né? É uma alegoria profética no Antigo Testamento da igreja que viria a surgir mestiça, que é a nossa igreja. A igreja tem igreja, corpo de Cristo, tem de tudo. E sabe sobre quem está a primogenitura hoje, Taylor? Quando você lê Daniel, você vai ver que no período ali foi tirado do judeu o direito sobre as nações. Lembra da profecia que dizia: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra? Lá diz que os judeus, por negligenciarem a palavra a terra e ficarem para eles, foi tomado deles e dado o governo aos gentios. Por isso Nabucodonosor tomou. E nunca mais o judeu governa o mundo. O judeu governa Israel. Então lá naquela guerra que vocês vê sem fim. Agora, os gentios, por isso que Jesus reside por todo mundo, pregai as boas novas. Porque Jesus reside pregai. Vocês não têm dimensão da profundidade das coisas. Mas se a lei foi dada e se a primogenitura para abençoar as nações foi dada a um povo, e esse povo negligenciou e foi tomado, para quem foi? Quando Jesus fala para a igreja, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E quando Paulo fala, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, depois até os confins da terra, e quando você vê as viagens de peregrinação de Paulo, que é o apóstolo dos gentios, Paulo foi o pai espiritual dessa igreja, a igreja Efraim. Por isso Paulo é tão importante. Quando isso acontece, está se cumprindo o que pela fé Jacó fez. E o que Jeremias profetizou: Efraim, tu és o primogênito agora, não é mais Israel, é tu. E quem era Efraim? Era uma tribo mestiça. Tinha sangue egípcio e sangue hebreu misturado. Nós somos aqueles que a maioria de nós andávamos em trevas e encontramos a luz. Somos mestiços. Mas o Senhor nos encontrou. E sobre a igreja dele está a autoridade, a primogenitura, a porção dobrada, as bênçãos, a bem-aventurança. E se você entender, eu só queria que você entendesse junto com isso, que se você Manassés, você Efraim. Se você perdoa, você dobra a porção. Ponto final. Esse foi nosso devocional de hoje. E chega, porque já falei mais até que devia. Amém. Glória a Deus. Amanhã Amém, vamos pastor. da tua fé.